aí pro Edu, pro Alexandre, pro Betinho, tá? Você não faz pergunta para mim, não, que eu não vou saber responder, nem pro Laprano. As feras aqui é os Ô, três. Flavião, Fala. eu tenho uma curiosidade para saber dos três, né? Que cada um jogou numa década, né? Década de Isso. 70, né, o Betinho 80, né? Para 90 ali no Palmeiras e o Alexandre mais de 90. Que você, né? Qual que é a diferença do futebol, né? Para a década de 70, 80 e 90? Pode começar com o Edu, né? Que começou primeiro na segunda academia, só para ter aquela ideia da diferença do futebol, como que era, né, um futebol mais clássico, mais pegado, como que era o futebol de cada época? Não, o futebol não era muito pegado, não. Você jogava, cada um tinha a sua posição. O posicionamento que vinha de dentro do vestiário, na palestra dos treinadores, era para cada um fazer a sua parte para poder fazer um conjunto. E não tinha essa coisa que tem hoje, tem essa liberdade para jogar. Hoje, do meio campo para frente, você não tem posição fixa. Você vai do meio campo ali para frente, você pode ir em qualquer lugar, qualquer setor do campo. Eu acho que hoje, o futebol ficou um pouco mais restrito a poucas jogadas, poucas tabelas, poucos lançamentos, que os pontas que hoje jogavam antigamente aberto, hoje não tem mais ponta, você não tem mais um meia que encosta como o Betinho encostava no menino lá do ponta direita que jogou com ele no Juventus, ou o Silvio que jogou com ele no Palmeiras. Então ele fazia 1-2, hoje não existe. Né? Então, hoje o futebol mudou demais e você vê poucos gols e poucos lançamentos para os pontas. Pode falar, Betinho. Então, como o Edu falou, realmente a mudança principalmente né? diminui. Antigamente, né, você via jogadas sensacionais, né? Laprano, fala, Betinho. Nós, na verdade, assim, né, como o Edu falou, né, existiam os espaços, né, coisa que hoje, infelizmente, se acabou, porque hoje todo mundo perdeu a bola, primeira coisa, passa a linha da bola, então volta todo mundo para trás para marcar, né, enquanto que antigamente não, tinha as pessoas meio que determinadas que marcavam, e a parte ofensiva, ó, Edu, fica aberta ali, que nós roubamos a bola, vai ser em você que a bola vai chegar. Hoje, infelizmente, não tem. O primeiro pensamento é se defender. Vamos fechar a casinha, e não tomar gol, e se a gente conseguir jogar por uma bola parada, um contra-ataque, tá legal. Infelizmente, o futebol ficou muito tático e sem criação nenhuma, né, por parte dos jogadores. A liberdade, como o Edu falou, de hoje ter uma movimentação, só que uma movimentação sem espaço. 1 contra 1 hoje quase não existe, coisa que tinha muito antes, né? 1 contra 1 hoje o cara procura tocar essa bola de lado, tocar essa bola para trás, vir receber toda hora a bola no pé. Então o futebol mudou muito nesse sentido, né? Como o Laprano falou das gerações, né, do Edu, o Edu, conquistou títulos, né? Eu, infelizmente, passei 2 anos e meio no Palmeiras sem títulos, né? Mas eu consegui, mesmo sem uma conquista, com o meu trabalho, ser ainda valorizado, né, dentro do Palmeiras. Eu acho isso muito legal. O Alexandre já teve a oportunidade, né, de conquistar o título, né? Então, das 3 gerações aqui, né, houve 2 que conquistaram, né? E dessa década de 80, teve essa diferença já, Betinho? Você já dava para perceber essa diferença tática, assim, ou ainda não? Já era no futebol clássico? Não, já começou, né, o ponta-direita fazendo um quarto homem de meio campo, deixando os dois, o atacante e o ponta-esquerda, né, mais à frente. Já começou a mudar um pouco mais, né? Não era aquela coisa, os pontos, como o Edu falou, tinha o ponta-direita e o ponta-esquerda, vocês do meio para frente aqui, vai embora, né? Aí já em 80, início de 90, já começou com essas formações táticas, assim. Entendi. E aí, Ale?
Prano, só para poder fazer uma observação aí, eu joguei com o Betinho também. Eu era o juvenil da turma, eu tive o prazer de jogar o Betinho. Não, sim. Acompanhei de perto a dedicação, o esforço do Betinho com os problemas que tinha no joelho. Entendeu? Muitas das vezes entrava na equipe com um problema de contusão, se dedicou ao máximo, era uma referência aos demais, porque a maioria dos jogos sempre jogava lesado, machucado, e ia para o sacrifício, mas nunca reclamou, nunca deixou de honrar a camisa, participar, entendeu? Intensamente. Eu lembro de situações que o Betinho jogava, às vezes, os 90 minutos, entrava no vestiário e tinha que colocar uma bolsa, ou às vezes um balde de gelo em cima do joelho, porque era na base do sacrifício. Era uma coisa pessoal, uma coisa assim, um problema que tinha, mas como comportamento, como dedicação, como profissionalismo, sempre foi uma pessoa exemplar, e a gente que era os mais novos, a gente sempre criou essa referência, se baseando nisso, de jogar, se dedicar, se jogar no sacrifício, porque sempre foi um exemplo positivo. Então, independente de ter conquistado ou não, toda essa geração sempre foi um motivo de referência no aspecto positivo, porque imagina, eu tinha na época 17, 18 anos, 19 anos no máximo, e a gente se baseava principalmente em jogadores mais dedicados, jogadores que passavam uma imagem mais positiva. Agora, falando da outra parte aí que o futebol mudou, eu vejo assim que foram ciclos, né, que acho que nessa época de 80, principalmente aquela seleção que marcou a geração do Tele Santana, que foi um marco no futebol, a seleção cogitada como a melhor do mundo na época, mas não conquistou um título, já se jogava com ponto falso, né, o ponta falso, já não tinha um Edu Bala na equipe para poder abrir espaços. E o Tele implantou isso ali, colocando, de repente, um revezamento entre Zico, Sócrates, Falcão, uma vez ou outra era Paulo Isidoro, e assim foi. E aí ele começou a transição, de repente, no meu ponto de vista, da mudança do futebol. Mas eu acredito ainda que, para resumir, eu acho que foi uma questão de muito mais de talento mesmo, como o Betinho falou. Hoje, o 1 contra 1, a gente não vê mais aquele jogador habilidoso que vai para cima do marcador, que cria uma situação de perigo, entendeu? Para a equipe adversária e tudo mais. É muito sistematizado, é muito compactado, às vezes ataca em bloco, defende em bloco, joga mais na vertical do que na horizontal, e assim, entendeu? São situações de jogo que muita coisa mudou. E hoje o jogador realmente é muito mais tático, ele é muito mais disciplinado, entendeu? Antes era muito mais o talento. O treinador dava orientação, mas o Edu Bala, na hora do improviso, ia lá e resolvia. Driblava dois, jogava a bola pro fundo, cruzava, e o Leivinha aí, pum, cabeceava e fazia o gol da vitória. Então, foram transformações que, ao meu ponto de vista, eu não sei se de repente foi benéfico ou maléfico, mas eu acho que o futebol brasileiro perdeu um pouco da sua identidade em termos de talento, qualidade. Hoje a gente já não vê mais jogadores aí subindo com essa qualidade, falta um meia esquerda, falta um atacante, falta um 9, falta um matador, entendeu? Então, ficou uma situação assim muito nivelado por baixo, entendeu? Os jogadores hoje eles sobem numa situação assim muito, muito aquém, entendeu? Como referência o Edu Bala, como referência o Betinho. Hoje, qual é o meia que faz o papel do Betinho quando jogava? Pegava a bola, fazia aquela transição, carregando, driblando, deixando o Edu Bala na cara do gol, deixando o 9 na cara do gol. Isso hoje não existe mais. Por quê? Porque realmente essas linhas, né, que hoje a parte tática, elas acabam atrapalhando. Então, até pouco tempo atrás a gente teve esse meia no Palmeiras, né? Foi o Alex e o Valdívia, né? Que era esse quebrador de linha. Eu acho até que o Betinho, para quem não acompanha o Betinho, ele tinha mais ou menos as características do Valdívia, né? É aquele cara que quebrava aquela primeira linha de meio de campo, né? Com dribles rápidos, aquela enfiada de bola, né? Então é apenas uma colocação aqui, porque muita gente não viu o Betinho jogar, muito menos o Dudu, né? Eu falo aqui, a grande maioria aqui da galera que está aqui, né, não viu o Edu jogar. Eu vi, cara. Eu fui um dos poucos privilegiados que está aqui hoje, ou tanto na mesa aqui como no chat. Eu tive esse privilégio de ver o Dudu jogar, o Edu jogar,
o Dudu, Ademir, Leivinha, César, Ney, né? Então toda essa galera, realmente o futebol mudou muito, né? Ficamos eu não sei se a palavra é essa. Fomos buscar muito o modelo na Europa, né? Com as novas gerações de treinadores, né? Porque a gente hoje está com mais nova geração de treinadores do que das antigas, né? Muitos treinadores antigos estão desempregados, né? Hoje está vindo uma nova geração que já não era daquela geração de treinador que fazia o time jogar aberto, jogar para frente, né? Então isso mudou muito, né, Edu? Como é que você vê o treinador hoje em dia e o treinador lá da sua época, Oswaldo Brandão, etc. Sim, mas era diferente, porque você taticamente, você tinha que obedecer aquilo que estava determinado pelo treinador, né? Então, quem pegasse a bola no meio campo, eles nem olhavam, nem para mim, nem para o Ney. Então, eles pegavam a bola e já colocavam lá no fundo. Quer dizer, você tinha que dar essa opção para os meia, para a gente poder ter a condição de chegar no fundo e eles lançarem. E ter um jogador dentro da área, com presença de área, como era o César ou o Leivinha, para poder concluir em gols. Quando não tinha César, tinha o Fedato. O Fedato chegava e fazia os gols que o Palmeiras precisava. Quando o César não estava bem, César saía, entrava o Fedato, a primeira bola que ele pegava, a primeira ou segunda bola, já fazia o gol. Era o Talismã, né? Era uma sequência de jogadores, de jogadas que a gente treinava durante a semana, e dentro do campo você tinha que resolver. Nem tudo que você treinava dava certo. Então, dentro do campo, você tem que improvisar todo um monte de coisa. Legal. E aí, Betinho? Flávio, deixa eu fazer, não sei. Edu, você estava no jogo Palmeiras e Corinthians, acho que foi 5-4, que saía gol, dava a saída de bola, saía gol, aí retomava. Você estava nesse jogo? Estava nesse jogo. Que o Tião pegou a bola deu a saída, o Tião driblou o time do Palmeiras todinho, mano. O Tião driblou até o Leão e fez o gol. Se eu não me engano, esse jogo acho que foi estreia da Adãozinho. Adãozinho também fez gol. O Leivinha tinha feito 4-4, deu a saída, foram lá e fizeram 5-4. Acabou o jogo. Foi um dos melhores clássicos que o Morumbi viu. Eu tive a oportunidade de, recente, né, olhando esses jogos antigos, e peguei esses melhores momentos. Os melhores momentos só foi os gols, né? Que eu não parava, era gol aqui, dava saída, gol do outro lado. Não tinha como você... Não dava nem tempo de respirar. Você comemorava aqui, daqui a pouco você já estava triste, já tinha que dar saída, saiu o gol do adversário. Mas foi um clássico muito, muito bem jogado. Eu acho que, na época, o Corinthians mereceu a vitória. Palmeiras fez 4, Corinthians fez 5. 1-0 Corinthians, ganhou o Corinthians. Eu acho que não teve assim, bronca, não teve bronca da torcida, não teve crítica da imprensa, não teve nada. Foi um clássico, um dos melhores clássicos do Morumbi. Eu encaro assim esse jogo aí de vocês, né? Essa situação de fazer o gol, perder o gol, a persistência para buscar a vitória, né? Em nenhum momento se entregou. Pô, vamos, né? Acabamos de tomar, vamos lá, vamos buscar o empate, tentar a vitória, né? Hoje, infelizmente, se acomoda muito fácil, né? Fizemos 1-0, tá bom, vamos fechar aqui, segurar, né? Aquele receio de não querer perder. Mas se você tiver a ganância de querer buscar a vitória, aí eu acho que esse jogo reflete muito isso. Sim, Betinho, é porque 1-0 hoje é goleada, Betinho. Hoje 1-0, por exemplo, eles não estão preocupados com o espetáculo. Né? A torcida vai e paga. Hoje o ingresso não é baratinho. Você vai você, seu filho, ou um vizinho, ou sobrinho, ou neto. Quanto você gasta num jogo? Aí você chega lá, é 1-0, não se preocupa mais, toca uma bola para cá, toca uma bola para trás.
a bola está lá na frente, daqui a pouco a bola está lá com o zagueiro. Então, o jogo começa a perder a qualidade, a essência do futebol. Legal. Verdade. E aí, Ale? Não, a gente costuma falar sempre o jargão de não comparar épocas, né? Mas é indiscutível não tocar na ferida em relação ao que falta hoje. É uma consequência de fatores, né? Hoje o Betinho aí é treinador, está buscando o seu lugar no mercado, em termos de expansão e tudo mais. Mas a filosofia da classe hoje é uma classe assim que não tem a segurança também da diretoria, do clube, porque o clube investe, de repente quer um retorno imediato, e o futebol não é uma soma exata de 2 mais 2 são 4. Muita coisa acontece. Para um time ser campeão, existe uma consequência, N fatores para você chegar a ser campeão. Né? Então, hoje até o próprio mercado, por exemplo, a gente pega aí o ano passado, não sei quantos treinadores de 20 equipes, acho que, se eu não me engano, foram 16 equipes que trocaram o treinador ao longo do campeonato. Quer dizer, são praticamente aí mais do que 70%, mais do que a metade, vamos dizer assim, a grosso modo. Então, existe uma insegurança muito grande pelo resultado. Como o Edu falou, hoje 1-0 é goleada. E o jogo em si, o espetáculo, acaba se tornando monótono. Né? Você vai lá, tem torcedor até que aconteceu aí numa arena aí do Palmeiras que protestou, que levou um livro e começou a ler o livro durante o jogo. Os torcedores de torcida uniformizada, se eu não me engano, se incomodaram com aquela atitude. Era um manifesto dele, uma coisa particular, porque ele pagou o seu ingresso, foi lá, no jogo não estava no agrado dele, ele pegou, abriu um livro e começou a ler o livro. Quer dizer, um gesto de como é que fala, de atitude, porque ele não estava contente com o jogo em si, com o espetáculo e tudo mais, porque, como o Edu falou, é caro. Hoje o ingresso está girando em torno de R$150, R$200, entendeu? Dependendo do setor que você compra hoje. E eu acho que a qualidade, não só técnica, mas de espetáculo, a gente não vê mais isso. 5-4, 3-0, 4-0, entendeu? Independente de qualquer equipe. Eu acho que hoje aí o Luxemburgo é um dos, junto com o Jorge Jesus, que tem essa filosofia de fazer gol, de buscar o resultado positivo, de fazer 3-1, 4-0, entendeu? Existe a dificuldade por causa que falta, de repente, qualidade dos atletas? Sim, mas são poucos hoje no mercado aí que tem essa filosofia. Então a gente fica numa situação um pouco, de repente, insatisfeito de ir hoje numa arena, assistir um jogo, sair de lá, de repente até o clube, o time perde, ou o melhor resultado é um 0-0 dentro de casa. É totalmente diferente da nossa época, um Betinho, do Edu, em termos de buscar o resultado, e de sair com a satisfação dos 90 minutos com um placar positivo. Esse era o objetivo maior. Ô Edu, a pergunta do Edson Alves. O Edson Alves, ele está perguntando aqui como é que foi jogar com Jorge Mendonça, Toninho Catarinense e Ney. Era um ataque positivo. Você tinha no Jorge Mendonça uma categoria fora do comum. Um jogador que sabia tratar muito bem a bola, cuidava bem de bater as faltas, era bom lançador, fazia gols. Toninho Catarina a gente não pode falar porque ele não dava sossego para o zagueiro. O zagueiro não podia sair, que nem hoje. Se o Toninho Catarina joga hoje, ele faz gol toda hora, porque da maneira que eles saem jogando hoje com o goleiro, ele não ia dar sossego para nenhum zagueiro. Agora o Ney não. Ney era bailarino, né? O Ney não era jogador de futebol. Ney era bailarino. Ele gostava de dançar em cima da bola e essa dança dele dava resultado e por isso que ele ficou tanto tempo dentro da equipe do Palmeiras com a categoria que ele tinha de jogar e o Brandão confiava muito no futebol dele. Eu vi muitos gols do Toninho. Ele gostava muito de receber aquela bola no facão, né? Ele tinha aquela velocidade. Ele fazia.
Ele tinha uma jogada com o Rosemiro. Isso. O Rosemiro puxava você, mandava você ficar bem aberto, e ele entrava em diagonal entre o lateral e o quarto zagueiro. Aí o Rosemiro colocava a bola ali no meio dos dois, ele entrava e fazia gol. Ele fazia gol demais. Era muito rápido. Muito rápido. Foi muito bom jogar ao lado dele. E aí, Laprano, quer mandar alguma coisa aí? Opa! Então, só lembrando, né? Dia 22 de julho, né? Vai ter a volta do Campeonato Paulista, né? E é Palmeiras e Corinthians. Para vocês, né? Qual que é o maior clássico, assim, que vocês acham? Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Santos, né? E o porquê dessa rivalidade? Pode começar com o Betinho aí. Vai na sequência, Betinho, Alexandre e Edu. Tá. Eu, assim, dos jogos que eu peguei, sempre foi mais comentado o Corinthians, né? Dos clássicos, né? São Paulo e o Santos era menos. Então, a semana do clássico já era uma temperatura diferente, os repórteres, os bastidores ali, né? Os conselheiros ali embaixo do Parque Antártica, no estacionamento ali. Então, contra o Corinthians era especial. Que, né, aí depois o Edu vai falar, talvez com mais precisão. E dentro desses jogos contra o Corinthians, né, graças a Deus nós tivemos um percentual bom, e a temperatura, o ambiente do jogo é outro. E, assim, eu gostava demais de jogar contra o Corinthians, né? Então, Beto, era assim, quando eu cheguei no Palmeiras, o Giménez Lopes era o diretor do Palmeiras. E o irmão dele era diretor do Corinthians. Então, quando jogava Palmeiras e Corinthians, começava pelos dois irmãos a guerra. Né? E quando o Palmeiras concentrava lá em Santa Isabel, ali do lado da Dutra, e ele fazia questão de não passar de frente o Pátio São Jorge. Agora, ele dava toda a volta para poder pegar o outro pedaço da Vila Maria para sair na Dutra. Então, a briga do clássico, no bom sentido, já começava com os irmãos. Era muito bom jogar contra o Corinthians, a torcida grande do Corinthians, que era, até hoje é. Então, você jogar ou no Pacaembu, no Morumbi, era uma alegria muito grande jogar contra o Corinthians e a felicidade de ter vencido muito mais do que perdido. Aí é melhor ainda, né? É mais tranquilo, né? Porque Não, clássico. Eu acho que a história já desde do princípio da inauguração um clube foi inaugurado em 1910, o outro foi inaugurado em 1914, já existia essa rivalidade desde o início da inauguração, e isso foi passando de geração para geração, né? E cada vez aumentando. Eu tive o prazer também, junto com o Betinho, de ser muito mais vitorioso do que derrotado, e é uma situação, é uma emoção diferente. Você busca a afirmação, ganhando do seu maior rival, você busca a sua afirmação como profissional, como atleta, entendeu? Principalmente o fato de ganhar um título em cima de um rival, não tem preço que pague, a satisfação, o dever cumprido e tudo mais. E isso para o torcedor é fantástico, é uma repercussão muito grande, é uma satisfação, é o lado emocional que envolve, entendeu? É aquele motivo, não digo hoje, né? Mas antigamente existia aquela gozação no boteco da esquina, como é que fala, depois dos jogos polêmicos, foi pênalti, não foi, o cara estava impedido, não estava, então hoje acabou isso, né? Até propriamente o VAR hoje acabou com essa polêmica dos botecos da cidade, né? Mas assim, em poucas palavras falando, é muito satisfatório você ganhar por você... Travou. Ele está falando muito. Ele está falando demais. É para ele falar um pouquinho, ele fala demais. Ele gosta de uma resenha. Ele quieto. Ô, Du, Oi.
Oi. Eu sempre li muito, entendeu? Então o vocabulário é muito aberto, muito amplo. Tá certo, tem que se expressar mesmo. Tá certo. Fala aí, Laprano. Tô vendo se tem alguma pergunta da galera Não, aqui. Hã? dá uma olhada aí, Flavião. A galera tá Tô elogiando muito vendo aí que o tem Vasco. bastante gente elogiando, né? Tem bastante gente elogiando o Betinho, o Alexandre Rosa, o Edu Bala, caramba, né? Bastante gente elogiando aí o trio. Chegou uma galera nova no chat aí agora, Renata Sobreiro, Palestra TV, Luísa Begali já estava, né? Obrigado pela presença da galera que está chegando nova, é que eu não falei os nomes ainda, né, galera? Eu estou sozinho hoje aqui, eu estou sem meu assistente de produção, que é o Josino, do Visão Viverde, estava trabalhando, estava em trânsito, não deu para chegar. Inclusive, ele nem entrou no chat, é porque nem chegou em casa ainda, né? Então, a gente vai se virando aqui nos 30, né? É isso aí. Edu, teve uma pergunta aqui, uma constatação, que hoje em dia não se faz mais meia, né? Não tem aqueles meia, por isso mesmo que fica difícil para quem joga tanto de centroavante como joga nas pontas, né? Não tem aquele cara que vai estar abastecendo, por isso que hoje centroavante fazem poucos gols, né? Jogador de beirada de campo menos ainda, né? Eu acho que falta aquele meia, né? Que vai deixar os caras na cara do gol, né? Hoje em dia não tem mais no futebol. Você conhece algum meia hoje? Esse do Palmeiras, vamos falar um pouco do futebol atual do Palmeiras. Hoje no Palmeiras, Edu, pode começar com o Edu, Betinho, depois o Alexandre. Hoje no Palmeiras, desse elenco que a gente tem hoje. Betinho. Oi? Se o Betinho joga hoje, ele se consagra. Com certeza, né? Nossa senhora, se joga ele, joga. Não, porque assim, não é que não tenha o meia. Você tem o meia, mas eles jogam diferente do meia. Ele só entra com a camisa 10 ou a 8, mas eles jogam completamente diferente. Por exemplo, dentro do Palmeiras, como é que pode o Lucas Lima jogar de ponto direito e o Dudu no meio? Aí entra o Scarpa, aí fica o Scarpa, fica o Lucas Lima de um lado só do campo. Aí eles colocam o Zé Rafael. O Zé Rafael vai jogar lá na ponta esquerda. Quer dizer, aí eles falam, aí quando estava o Borja, aí eles queriam que o Borja viesse aqui defender e atacar. Não tem condição. Não tem, né? Aí... Porque não tem um meia que faça o ponta jogar de um lado do outro. Você não tem um lançamento de 30, 40 metros. O centroavante já chega lá, chega cansado. Ele já chega tropeçando na bola. Agora eu queria saber deles se eles iam fazer isso com o César. Fazer César vir aqui na área defender. Eles iam mandar Serginho Sular para vir aqui defender? Não. Eles iam mandar o Fedato. Ô, Fedato, você vai ter que ir lá defender e vir aqui fazer o gol. Você tem que estar muito bem fisicamente, muito bem preparado para fazer isso. Você está preparado para jogar do meio campo para frente. Você não tá preparado para vir marcar aqui e, no mesmo tempo, tá lá na área para fazer o gol. Então, fica difícil para os jogadores. Você vai falar para o falecido Coutinho, você vai ter que ir lá. Não vai. Você vai falar para Renato Gaúcho? Ô, Renato, você tem que ir lá defender. Não vai não. Não vai dar. Então, se você já tem as peças principais dentro do campo, o clube já contrata os jogadores para essas certas posições, então cada um tem que fazer sua parte, o treinador tem que saber utilizar cada um no seu setor. Se precisar em outra posição, tudo bem. Sem problema nenhum. Esse garoto tá no Palmeiras aí, agora tá jogando de lateral direito. Com tanto lateral, tá jogando meia de lateral. O Gabriel Menino, né? Não tem um ponto esquerda fixo, um ponto esquerda que vai para cima, que diva tanto para dentro como para fora e cruza, não tem. Se pega o coitado do menino, o menino encerra a carreira ali. Mas isso não se dá ao fato a culpa não é do treinador,
que fez com que, não do treinador, dos treinadores, que o modelo de futebol hoje está diferente, é mais força do que técnica, né? Isso daí fez com que realmente os meias desaparecessem, né? Exatamente o que você falou, de ter que estar voltando para marcar, né? Aí você acaba tirando a característica do jogador, né? O contratou o Lucas Lima para jogar em que posição? De meia. A posição não é meia? Sim. Então deixa ele jogar na meia. Contratou Scarpa do Fluminense, não é meia? Põe ele para jogar na meia. O menino do que veio, o Zé Rafael, veio do Bahia. Ele não é meia direita? Vai jogar na meia direita. Ou ele joga de volante, ou ele joga de meia, ou ele joga de ponta esquerda. É verdade. Sim. E aí, a cabeça dele vai ficar como? Então ele não tem como vender o que ele vendia no Bahia, o outro no Fluminense e o outro no Santos. Complicado. Vai, Betinho. Exatamente, muito em cima do que o Edu tem falado, né? Que os meias de hoje, né, não são o que eram do passado, né? Uma por causa dessa situação de espaço, mas tem os meias de hoje. Só que a gente sempre vai comparar com aqueles mais lá atrás, né? Isso não tem como, principalmente nas equipes grandes, né? Você quer ver um Pita jogar da vida, né? Que aí eu vou falar que é mais próximo aí que eu vivenciei assim de perto, um Zico, né? Coisas desses caras aí com muita qualidade técnica e chegando à frente, né? Hoje, devido às funções táticas que cada jogador hoje tem que fazer, infelizmente o jogador também não tem personalidade para chegar, não, pô, eu tenho condições de fazer isso daqui. Essa outra situação para mim não dá. Né? E aí o que acontece? O treinador, você não quer fazer? Eu vou buscar um que faz. Às vezes com menos qualidade, mas que tem um condicionamento físico bom, que hoje isso é importantíssimo, né? E aí fica esse jogo burocrático. Como o Edu falou, põe o Scarpa lá pro lado direito, põe o Lima pro outro lado, e a função de meia mesmo, ele acaba não exercendo. Ele tem que se adaptar a outras funções. E aí, muitos deles não têm as características e, principalmente, a parte física para poder fazer. E aí se torna esse jogo de vai e vem, né? Um ataca, o outro defende, trabalha em bloco, como o Alexandre falou, ofensivamente vai e depois volta. E aí o futebol ficou... Hoje, talvez, o Flamengo, né, tenha conseguido mudar um pouco, né? Fazendo das transições ofensivas em velocidade, aí... coisa que o Edu gostava muito, né? Na época tinha essas profundidades, jogos no espaço, porque se esperar o adversário se recompor, nós não temos mais jogadores que quebrem linhas, né? Que driblam e consigam envolver o adversário. Então você tem que jogar, eu sou da opinião que nós temos que jogar em velocidade o tempo todo. E aí para isso você precisa ter esses caras que pensem para jogar, fazer com que o teu time chegue à frente, né? Só que não é fácil. E aí, Ale? Eu acredito que falta muito a personalidade do atleta hoje, né? Hoje os jogadores eles são muito assim, como é que fala? Muito robotizados, muito não tem aquela troca de ideia com o treinador, ele não conversa, ele aceita qualquer situação. O Edu falou muito bem uma coisa, ele foi contratado para jogar como meia, eu acho que o papel dele é como meia, ele tem que enfincar a bandeira na região que ele vai se dar melhor. Então eu acredito muito que hoje o atleta, ele está muito, não digo omisso é a palavra, mas ele concorda com qualquer situação, ele não debate o melhor posicionamento. Olha, eu estou jogando aqui no meio, mas o professor, o Betinho, eu gosto de jogar aqui também, caindo mais para a esquerda, porque eu sou canhoto, eu tenho a possibilidade do arremate de longa distância, entendeu? Então o jogador realmente ele não se prontifica, ele aceita e como foi falado, às vezes é melhor você ter um jogador muito mais condicionado fisicamente, que ele vai preencher os buracos que
para a equipe, ele é muito mais, como é que fala, participativo, ele é muito mais positivo no esquema tático do que aquele jogador, por exemplo, vou falar em caso, um Ganso hoje, pela qualidade que tem, raramente não consegue se jogar com o Nenê. Agora você imagina aí, um Fred, Nenê e Ganso na mesma equipe. Quer dizer, hoje o Odair Helman lá, ele está com a cabeça pegando fogo, porque ou tira 2, deixa 1, ou não tem condições. Fala que não se tem condições de jogar os 3 juntos. Né? Mas, diferente de épocas do passado, nossa época junto com o Betinho, do Bala, que se colocava o que tinha melhor em campo. Às vezes, o modelo maior disso é a seleção de 70. O João Saldanha montou aquela equipe e depois veio o Zagallo de repente jogava a camisa pro alto, quem pegava primeiro jogava, e sempre teve lá Rivelino, Tostão, Gerson, Pelé, Jairzinho, Clodoaldo, entendeu? Se tivesse que colocar mais um meia ou mais um atacante, ele ia tirar o lateral esquerdo para colocar mais um ali, colocava o Rivelino de repente improvisado, mas era mais um que chegava. Então o objetivo era esse, hoje não. Hoje realmente é frustrante ver os jogadores que não têm esse diálogo com o treinador. Fala, Betinho. Ô, Flávio, só falar, né, que eu tenho um compromisso agora, né, às 8 horas, nós temos aqui uma reunião aqui, e aí eu quero de novo agradecer aí, né, o convite, tá com o Edu, a oportunidade de estar falando com ele, com o Alexandre, Laprano também mais uma vez, tá bom? Alô, fiquem aí na sequência aí, uma boa live aí para vocês. Vou trabalhar um pouco aqui. Tá bom.